Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé. Qual será? É claro que é a redação do Enem. Mas não se preocupem, eu estou aqui para ajudá-los. Então, enquanto a vinheta roda, não deixem de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Esse já é o terceiro vídeo que eu publico sobre redação no Enem. Eu publiquei um falando sobre o que você deve fazer para não tirar zero e os 10 erros mais bobos que aparecem. Vou deixar o link na descrição para você que ainda não assistiu. Antes mesmo de chegar no Enem, você já sabe o que vai encontrar. Será pedido um texto dissertativo argumentativo em prosa. O texto em prosa ocupa toda a extensão da linha, é aquele padrão que a gente faz. Não coube nessa linha, continua na de baixo, ou seja, o Enem não quer que você escreva nada em verso. Então aquilo de rimar palavras, não, você não vai impressionar ninguém. Muito pelo contrário, você vai se prejudicar. Texto dissertativo argumentativo, aquele que tem uma ideia que vai ser provada com argumentos. O que são argumentos? São os porquês que mostram que a sua ideia é verdadeira. Se você já prestou o Enem ou conhece alguém que já prestou, sabe que a nota de redação varia de 0 a 1000 e que num primeiro momento o Enem só divulga essa nota. Depois de alguns meses, ele divulga também o espelho da sua redação, ou seja, a sua redação escaneada, a redação que você realmente fez lá na prova para eles, e divulga também a nota em cada critério. Isso mesmo, o Enem trabalha com 5 critérios e cada um desses critérios tem o mesmo valor, que é de 200 pontos. Somando 5, 1000 pontos. As notas nesses critérios variam de 40 em 40, então 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Aí você me diz, ai Nath, mas eu tive 180 num critério. Sim, isso é possível, porque um corretor te deu 160, enquanto o outro te deu 200. A média disso é 180. Então, se alguém chegar para você e disser que tirou 999 na redação do Enem, é mentira, porque isso não é possível. Sabendo que você será avaliado em 5 critérios, o que você precisa primeiramente é saber o que pede cada um desses 5 critérios. E isso, gente, é divulgado pelo próprio Enem. Vamos destrinchar esses critérios juntos, então? Primeiro, demonstrar domínio da norma culta da língua. O que o Enem espera aí? Espera que você tenha um bom português, um português culto, sem erros de ortografia, sem erros de acentuação, de pontuação, separação silábica, diferenciar bem as maiúsculas das minúsculas, porque senão é um erro grave. Cuidado também com a repetição exagerada de palavras, com o uso inadequado do pronome. Aí você pensa, ai, mas eu não faço nada disso. Às vezes você faz sem perceber, porque, por exemplo, a gente fala muito no nosso dia a dia, ensinar elas, ensinar elas. Isso é linguagem informal, o pronome foi usado de maneira inadequada. Na escrita você colocaria ensiná-las. Então, muitas vezes você está errando coisinhas e não está percebendo. O mesmo acontece com a linguagem informal. Nosso dia a dia é todo informal e um texto pede formalidade. Exemplo para vocês, a pessoa escreve assim: o governo deve colocar na cabeça que a educação é importante. Deve colocar na cabeça? Isso é linguagem figurada. O governo deve priorizar a educação. Então vocês estão vendo como às vezes a gente usa algumas expressões informais sem nem perceber. Nem preciso comentar o pra e o tá, que esses é claro que são super informais.
Só tomem cuidado que linguagem culta é diferente de linguagem rebuscada. Você não precisa usar um monte de palavras difíceis. Mas é claro que você também não deve confundir com pobreza de vocabulário, usando sempre a mesma palavra, sempre o mesmo conectivo. Então eu sempre falo o seguinte, dá uma olhada no seu texto. Se você usou essa palavra nesta linha, 4 linhas acima, 4 linhas abaixo, procure evitar utilizá-la novamente. Não considere um erro de acentuação ou um erro de vírgula como um erro bobo, porque muitas vezes você pode alterar completamente o sentido do que você está dizendo. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha o que temos então. Observem bem essas duas frases. A única diferença entre elas está na vírgula. Quando eu falo, a entonação da minha voz vai deixar clara a diferença entre elas, mas na escrita a vírgula vai mudar completamente o sentido. Então, temos na frase de cima, quero comer, gente, ou seja, ele está informando as pessoas que está com fome e quer comer. Agora, olhem na frase de baixo, quero comer, gente, ele está informando que quer comer pessoas. Ou seja, parecia uma simples vírgulazinha boba e fez toda a diferença no contexto. Procurem ao máximo, então, melhorar o português para conseguir 200 pontos nesse critério. Eu confio em vocês, eu acredito em vocês. Vocês são capazes. Segundo critério, então, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Primeiro passo, então, você terá que fazer um texto dissertativo argumentativo. Não é uma dissertação expositiva em que você não precisa provar que uma ideia é verdadeira. Na dissertativa argumentativa, você tem que provar que essa ideia é verdadeira e ela tem que ficar clara desde o início do seu texto. Aqui também é importante que você compreenda bem o tema, que sempre será relativo ao Brasil, sempre vai ser apresentado para vocês um problema nacional. E também será cobrado aqui a minha parte favorita, que é o conhecimento de mundo de vocês. O que vocês vão mostrar de vocês que não foi dado ali, que mostra que você domina o tema. Então você pode fazer uma alusão histórica, você pode trazer livros. Eu, como professora de redação e de literatura também, gosto muito quando o aluno traz livros. Por quê? Porque, gente, vocês já estudam esses livros na escola. Vocês se preparam para outras provas de vestibular que têm lista de livros. Então, por que não aproveitar esses livros que vocês já estão estudando para encaixar na redação e mostrar que sim, você domina o tema e domina muito bem? Como assim, Nath? Vou mostrar para vocês. Há alguns anos, o Enem pediu uma redação sobre a publicidade infantil. Bom, pensa bem, na lista da USP você tem um livro chamado Vidas Secas, do Graciliano Ramos, no qual as crianças, os filhos do protagonista, o menino mais novo e o menino mais velho, que nem aparecem com nome dentro da obra, praticamente não têm o que comer. Então, vocês podem estabelecer uma oposição, enquanto tem muitas crianças comprando excessivamente, outras, em compensação, não têm nem o que comer direito, como era o caso dos filhos do Fabiano. O Enem já pediu também um tema referente à intolerância religiosa. Bom, aí você pensa um pouquinho. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, livro lido e comentado por praticamente todos os alunos no ensino médio, apresenta um judeu e esse judeu é rejeitado inclusive pelo diabo. O diabo não queria que o judeu entrasse em sua barca. Ele acaba indo para o inferno numa barquinha à parte. Com isso, vocês poderiam mostrar o quê? Que a intolerância religiosa já acontece há muito tempo. Ela não é um problema atual. Olha, está mostrando que você conhece a história, que você conhece um livro publicado há muito tempo atrás, publicado há 500 anos.
No ano passado, que caiu Educação para Surdos, bom, até 2 anos atrás tinha um livro na lista da Unicamp que se chamava Tio, de José de Alencar, que mostra um deficiente mental indo até a escola completamente despreparada para recebê-lo. Ele apanhava muito. O que ele decide então? Esse personagem que se chamava Brás, ele decide fugir da escola, porque ele ia para a escola para apanhar, não conseguia aprender nada. É uma amiga dele que gosta muito dele, que vai ensiná-lo com muito carinho, e aí sim ele consegue aprender. Então vocês podem mostrar com essa obra que as escolas estão despreparadas para receber os deficientes há muito tempo. Esse livro, por exemplo, é do século XIX, e até hoje o que foi feito de fato para mudar essa realidade? A própria coletânea mostra que Libras só foi aceita como meio de comunicação desde 2002, ou seja, olha a demora para a inclusão de um deficiente. Vocês podem dizer que todos os deficientes merecem esse olhar, o deficiente mental, o deficiente visual, o deficiente auditivo. Ou seja, gente, vocês podem usar os livros que vocês estudam no dia a dia de vocês para mostrar o domínio do tema que vocês têm, o conhecimento de mundo que vocês têm. Isso é o que realmente faz a diferença no texto de vocês. Ai, Nath, mas eu li o livro há muito tempo, ou então eu só vi o resumo, eu não sei o que fazer. Gente, problema nenhum. Eu tenho postado vídeo sobre livro de vestibular a todo momento, contando detalhadamente cada livro. Ou seja, assista esse vídeo várias vezes, domine a história. Mesmo que você não tenha conseguido ler esse livro, você vai saber tintim por tintim do que aconteceu ali. É claro que a leitura vai trazer muito vocabulário para você, e nada substitui a leitura do livro, mas você precisa ganhar esse conhecimento de mundo. Use-o da melhor maneira possível. O Alto da Barca do Inferno, por exemplo, eu já postei vídeo, e até o fim do ano vocês verão muitos mais vídeos sobre livros aqui no canal. Inclusive, eu quero fazer mais um vídeo específico sobre como trazer livros na redação do Enem. Por isso, se inscreva e ative o sininho para não perder a notificação. Terceiro critério: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, o Enem espera que o tema e seu posicionamento sobre ele já esteja no seu primeiro parágrafo. Isso mesmo, não tenho que enrolar, não tenho que fazer suspense. Espera também que a problemática desse tema também já esteja nesse primeiro parágrafo, porque o Enem sempre vai trazer para vocês uma situação-problema, porque se ele não trouxer uma situação-problema, não tem como ele cobrar uma solução depois. Então sempre coloque o tema no início, a sua posição sobre ele e o problematize. Esse primeiro parágrafo, então, será o que a VUNESP chama de projeto de texto. Quem prestou o Enem já sabe, vocês têm uma página inteira com a proposta de redação, então ele não coloca lá só caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Não, ele dá textinhos, gráficos, imagens para poder orientar melhor a sua produção. E isso que ele traz, vocês devem utilizar sim. Isso a gente chama de coletânea, e quando você usa dados, ideias da coletânea, você consegue mostrar que você é um bom leitor. Mas calma, você não deve utilizar tudo, afinal de contas você tem apenas 30 linhas para produzir o seu texto, e você também não deve copiar informações. Tudo que é copiado vai te prejudicar. É diferente de você utilizar a ideia, de você utilizar o dado, de você ser crítico com relação àquilo que ele está colocando. Quando você é crítico com relação ao que ele traz para você, você mostra que você é um bom leitor e não um mero papagaio das informações que estão ali. Seu texto deve ser
coerente, ou seja, se você está defendendo aquela ideia, é aquela ideia que você terá que provar a todo momento e nunca entrar em contradição. Quarto critério: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O quarto critério, gente, é praticamente coesão textual. E do que se trata a coesão? É a escolha das palavras, é o modo como você linka as suas frases, como você linka os seus parágrafos. Então o Enem, que ele quer um texto uniforme, ele quer um único texto. Ele não quer pequenos textos divididos em blocos, formando um só. Então você olha o seu texto. Se você inverter a ordem dos parágrafos e não mudar nada, você não escreveu um texto que o Enem espera. O que você fez foi fazer mini blocos sobre o tema. Então você precisa linkar esses parágrafos. Como você linka? Com conjunções, por exemplo. Mas cuidado, não é sempre que um porém vai encaixar ali, que um além disso vai encaixar ali. Você precisa saber o significado da palavra. Então você quer trazer uma oposição. Ah, tudo bem. Eu vejo lá quais são as conjunções de oposição. No entanto, porém, todavia. Ok, mostrei a minha ideia de oposição. Ah, o que eu vou fazer é trazer uma informação extra. Então eu posso acrescentar além disso. Ah, não, eu vou concluir o meu texto. Então o que você precisa? De um portanto, de um desse modo, de um logo. Ou seja, toma muito cuidado com as palavras que vocês vão usar, porque isso pode fazer a diferença no texto de vocês. Às vezes você não tem nenhum erro de português, mas o modo como você está construindo suas frases não estão deixando o que você quer dizer claro. Está confuso, está ambíguo, está com um duplo sentido. Você está usando o pronome relativo errado. Então você está usando um cujo errado, um que errado, um o qual errado. Então fiquem atentos a tudo isso, porque é nesse quarto critério que vocês vão perder esse ponto. O quinto e último critério é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos e à diversidade sociocultural. Gente, o que o Enem está querendo de vocês é uma solução para a situação, problema que ele deu ali pra gente. E sério, isso vale 200 pontos. Então você vai precisar de mais ou menos umas 7 linhas para conseguir fazer isso daqui. Então cuidado ao se empolgar nos parágrafos anteriores e deixar pouco espaço para a solução. Vocês têm que pensar que 200 pontos estão em jogo. Sua nota pode disparar ou pode despencar. Toma muito cuidado. Por isso que eu sou contra a letrona no Enem. Eu acho que uma letrinha, se tem só 30 linhas, se tá sobrando linha para você, a sua redação está com algum problema. Acredite em mim, falta linha. Para você conseguir cumprir tudo que o Enem está querendo, falta linha. Bom, o que ele espera da solução? No ano passado, houve uma alteração dessa proposta de intervenção. A VUNESP espera apenas uma proposta de intervenção que contenha claramente o autor da ação, quem vai realizar a ação, e não pode ser o nós, nem pode ser devemos, sujeito oculto nós. Não, ela quer um sujeito real. Então pode ser a sociedade, as pessoas, o governo. Então toma cuidado com devemos criar ou deve-se criar, porque aí não está ficando claro quem é o sujeito. Você vai perder ponto na solução por isso. Deve ficar claro também qual é a ação e como ela será colocada em prática. E quais são os efeitos pretendidos com essa ação. Tudo bem detalhadinho para você conseguir os 200 pontos. Tem que ser tintim por tintim. Como muita gente tem deslizado nesse critério, vamos dizer assim, também vou fazer um vídeo específico sobre ele, sobre como construir uma proposta de intervenção que se adeque tintim por tintim ao que o Enem quer.
Então, o que eu peço para vocês? Se vocês gostaram de tudo que eu falei, divulguem o meu vídeo para a sala de vocês, para os amigos, para o primo, para o tio, não importa. Divulguem, porque quanto mais gente assistir, mais animada eu vou me sentir para produzir esses outros vídeos para vocês. Eu vou sentir que vocês estão gostando do que eu estou produzindo de verdade. Então é isso, pessoal, já corram assistir os vídeos sobre livros que já tem aqui no canal e se inscrevam para não perderem nadinha. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!